Beleza, pessoal? Hoje eu venho aqui para tratar de um tema muito importante para nós criadores. Eu tenho recebido várias mensagens me perguntando se eu estou sabendo algo a respeito da transferência, por que está bloqueado. Então eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para passar para vocês o que eu sei a respeito da transferência que está bloqueado e a respeito também de duas licenças de transporte que não está bloqueado no momento, mas está proibido, beleza? Mas antes de eu entrar nesse tema aí com vocês, eu quero aproveitar o vídeo para fazer uma pequena correção no último vídeo que eu fiz aí, falando das novas regras do IBAMA. Então, primeiro eu quero agradecer a vocês que me seguem aí, pelos comentários, pelos inscritos, beleza? Então, pessoal, o vídeo teve uma boa repercussão, teve muitos comentários elogiando, mas teve também comentários negativos. E entre esses comentários eu quero destacar um. Pois bem, teve um rapaz que comentou lá que o conteúdo que eu postei para vocês, uma parte dele não seria verdadeira a respeito da vinculação de uma fêmea para outra, sendo as duas vivas no criatório. Então, segundo ele, a vinculação só seria possível se uma fêmea estivesse morta, estivesse dado fuga ou roubada. Então, para isso que eu quero esclarecer para vocês aí, para que não fique nenhuma dúvida e deixar também de forma mais clara para ele, para que ele possa entender. Primeiro eu queria dizer para vocês que tudo que eu posto aqui com relação a notícias, elas primeiro são filtradas, para não houver o risco de eu postar aí para vocês notícias falsas, beleza? E com relação a manejo, tudo que eu posto para vocês são manejos que eu faço aqui no criatório, beleza? Pois bem, meu amigo, então eu dedico essa explicação aí para você, para ver se você consegue interpretar melhor e que você consiga entender, beleza? Segundo você, né, eu poderia ter interpretado o texto errado, ou ter pegado de terceiro, ou até mesmo o próprio atendente do IBAMA não estar ciente das regras, beleza? Então eu gostaria de falar para você o seguinte: eu não acredito que uma pessoa que trabalha no IBAMA não esteja ciente das regras, né? Acredito que eles estejam sim, e eles têm esse conhecimento, porque eles são pagos para isso e treinados para isso. Com relação a conteúdo de terceiro, eu não peguei de terceiro, eu peguei diretamente na sede do IBAMA, e não é a filial, é a sede aqui de BH, beleza? Então, tudo que eu passei para vocês foi o que eles passaram para mim, mas eu vou tentar explicar para você de forma mais clara, de forma que você entenda lá no texto, onde você leu e provavelmente você não conseguiu interpretar o que aquele texto estava dizendo para você. Então eu estou aqui com o mesmo texto que você tem aí no seu cadastro, tá? Então todos vocês, se tiver alguma dúvida, pode conferir. Primeiro eu queria dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tiver com relação aos seus cadastros, eu vou dar um exemplo. Se você tiver dúvida em nascimento, então você clica lá em nascimento, que quando abrir o login, lá em cima vai ter uma mensagem de informação, entendeu? Para que vocês entendam como fazer. A mesma coisa vale para transferência, para vinculação. Então nesse caso aqui, a gente está falando de vinculação. Então se você tem dúvida, você vai clicar lá em vinculação. Então quando abrir lá o texto, no cabeçalho vai estar explicando as regras da vinculação. Então eu vou ler para você aqui que está na dúvida e você tira suas próprias conclusões. Então, você até me mandou lá, né, o segundo parágrafo, mas é importante que você entenda os dois parágrafos, para que você entenda o texto. Então o primeiro parágrafo diz assim: o criador poderá vincular as anilhas a outra fêmea da mesma espécie, respeitando-se o limite máximo de nascimento por
espécie de espécie, por temporada reprodutiva. Ponto. Então, o que essa mensagem está me dizendo, meu amigo, é que eu posso fazer. Entendeu? E lá embaixo, você vê que quando acaba a mensagem, tem um ponto. Então, o que esse ponto me diz? Me diz que a mensagem aqui acabou. Esse tema acabou. O que vem depois desse ponto, aí já é um outro tema. Então, continuando aí no segundo parágrafo, diz assim. Então, continuando aqui no segundo parágrafo, depois do ponto, diz assim: em caso de óbito, fuga ou furto da fêmea com anilhas vinculadas, o criador, presta atenção aí, meu amigo, o criador deverá, tá falando que ele deverá, ele é obrigado a fazer isso aqui, tá? O criador deverá vincular as anilhas a outra fêmea da mesma espécie, respeitando-se as mesmas, confirmando aqui para você, as mesmas normas do primeiro parágrafo, as mesmas normas e limites. Entendeu, meu amigo? Então, acho que para você, né, ficou clara aí a mensagem. Primeiro você precisa entender aí o primeiro parágrafo e só depois você vai para o segundo. Então, se você tira aí o segundo parágrafo, você vai entender que o primeiro está mandando que você pode fazer e o segundo está te obrigando a fazer. Então, se você não queira fazer, então você procura o IBAMA e devolve os anéis para que eles debaixem desses anéis aí, beleza? E só para deixar mais de forma mais clara para você, vou te dar aqui um exemplo. Tá vendo esses dois filhotinhos aqui, ó? Um desses filhotes é de um anel dessa fêmea que está chocando aqui, ó. E o outro filhote é daquela fêmea lá, ó. O outro filhote não, é outro anel. Então, ou seja, essa fêmea aqui só tinha um anel para dar nascimento. Então eu peguei o anel daquela fêmea de lá, vinculei nessa aqui e dei nascimento nesses dois filhotes. Beleza? Por que eu estou falando isso para você? Se eu não tivesse certeza disso que eu estou te falando, eu não estaria falando isso. Porque aqui eu estou causando provas contra mim mesmo, caso eu esteja enganado com o que eu estou falando aqui para vocês. Beleza? Então fica essa dica aqui para vocês, que quem tinha dúvida, e voltando no assunto do bloqueamento da transferência, pessoal, as informações que eu tenho é o seguinte: o IBAMA, eles dão poucos detalhes nesse assunto da transferência. Por quê? Isso é um processo que ainda está em curso. Então, o que foi relatado para mim é o seguinte, que o IBAMA recebeu diversas pessoas reclamando, né, de fraude no sistema. E aonde é que aconteceu essas fraudes? Você sabe que em 2020, por causa da pandemia, então o CISPAS liberou que os anéis fossem para casa de todos os criadores, entendeu? Então não foi anel para o IBAMA porque estava fechado. Então alguns criadores de má fé usou nessa confiança que o IBAMA passou para eles e começou a comercializar os anéis, entendeu? E outra fraude também que o IBAMA está detectando, que tem pessoas que estão usando o sistema de licença de transporte para cometer fraude. Então tem gente que está fazendo pareamento, entendeu? Só para ter um período mais longo para fazer como licença para os seus pássaros. Tem gente que está fazendo pareamento até de fêmea, sendo que não é possível você fazer pareamento de fêmea. O sistema até aceita, mas a ferramenta de pareamento, ela foi criada para que você faça só do macho, entendeu? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma fêmea, mas você não tem um macho. Eu tenho um macho. Então eu faço o pareamento do macho que eu tenho aqui no meu criatório para você. Entendeu? Vai aparecer no seu cadastro, permitindo que você dê nascimento e coloque ele como pai. Agora, se você fizer da fêmea, não vai dar certo. Porque você pediu o anel para a fêmea, está no seu nome. Aí você faz o pareamento para mim, não tem anel no meu nome, então não tem como dar nascimento. Mas infelizmente tem pessoas mal informadas que estão fazendo isso. Então o IBAMA descobriu essas fraudes e estão investigando. Então, enquanto não for feita toda a investigação, o sistema de transferência não vai ser liberado. Por que que eles bloqueou? É justamente para que as pessoas que têm pássaro
fraudulenta aí no seu criatório, não tenha como dispor dele, entendeu? Até que seja feita aí a averiguação. Então, quem tiver errado, vai ser pego aí no pente fino do IBAMA. Outro assunto importante que eu quero falar para vocês é com relação a duas licenças. É uma licença de moradia permanente e a outra licença de pareamento. Então, essas duas licenças, elas estão proibidas pelo IBAMA. O seu cadastro permite que você possa fazer essa licença, mas segundo o IBAMA, quem fizer essas licenças estará sujeito à multa, à penalidade. Então, as licenças só vai ser liberada assim que a transferência também for liberada. E segundo eles, não tem prazo de voltar. Enquanto não for averiguado todas as fraudes, o sistema não vai voltar, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de curtir aí o vídeo, se você gostou. Se inscrever no canal, se você não é inscrito. E dar aquela força pra gente, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.